boa noite. A gente vai dar início à discussão do livro sobre o tempo de Norbert Elias, né, mais um encontro do GEPS, encontro do dia 31 de 10 de 2023. E vou começar falando um pouquinho sobre a vida, né, e as obras do Norbert Elias, para a gente poder conhecer um pouquinho sobre ele e toda a sua trajetória, né, que resultou aí nas suas obras. O Elias nasceu na cidade de Breslau, né, na Alemanha, que, na verdade, hoje não é mais... hoje se chama uma outra cidade, que é a cidade de... Antigamente, na verdade, pertencia à Polônia, e se chamava Kroslow, né, hoje é Breslau, na Alemanha. Ele nasceu no dia 22 de junho de 1897, era filho único de Hermann e Sophie Elias. Ele, até quando iniciou a Primeira Guerra Mundial, em 1914, ele teve contato com essa, né, guerra mundial pelo jornal, e logo no ano seguinte ele acabou se alistando no exército, porque era mais fácil adentrar na universidade, se tivesse passado por esse processo. Como ele tinha uma saúde muito frágil, ele foi servir, mas ele ficou mais na parte de telecomunicações, o que não o impediu de ter problemas, né, psicológicos devido à questão do contato com tantas pessoas próximas a ele virem a falecer na guerra. E depois, quando ele retorna, ele vai estudar medicina, porque o pai queria que ele fosse médico, e ele já tinha uma inclinação para a área da filosofia, e aí ele vai estudar filosofia e medicina, os dois juntos. Depois, aos poucos, gradativamente, ele vai deixando a medicina e, né, se aprofunda mais na filosofia, conclui curso de filosofia em 1924. Depois, ele chega ao Centro Universitário de Heidelberg, acho que é esse o nome, e foi estudar sociologia. Nos anos 30, né, na verdade, depois ele teve que fugir, né, nos anos 30, ele foi trabalhar com Alfred Weber, que era irmão de Max Weber, e depois com Karl Manning, desse último ele foi, inclusive, assistente, né, e se declinou também para a sociologia. Em 1933, ele teve que fugir, né, em virtude da perseguição nazista, e se refugiou inicialmente na França, cerca de 2 anos, onde ele morou em Montmartre por um bom tempo. Depois ele, junto com alguns amigos, ele pegou as poucas economias que tinha e montou uma fábrica de brinquedos. Ali essa fábrica faliu, passou fome e resolveu aceitar a proposta de alguns amigos para ir para Londres, onde ele se refugiou, e lá ele teve assistência, na época, como refugiado. Depois ele passou a trabalhar na biblioteca do Museu Britânico, e em 1939 ele escreveu sua grande obra, que ficou guardada, digamos assim, por muito tempo, por cerca de 3 décadas, que é o Processo Civilizador, né? É a obra mais importante da sua vida. Em 1940, né, ele conseguiu um posto de assistente na London School, em Cambridge, e no mesmo ano o pai dele morre. No ano seguinte, tem-se notícia de que a mãe provavelmente tenha morrido também no campo de concentração de Auschwitz, em 1941. Então, ele fica sozinho no mundo. E em 1952, ele se naturaliza inglês e ele participou da fundação Group Analytic Society, eu não sei explicar direito, estreitando laços ali com a psicologia e com a psicanálise. Então, ele, além de estudar sociologia, estudar medicina, ele também estreitou os laços ali com a psicologia. Todas essas ciências, né, ajudaram a construir ali a sua obra. Com 57 anos, ele conseguiu, né, dar aula no Departamento de Estudos Sociais da Belford College. No mesmo ano, ele passou a ministrar Sociologia no Departamento de Sociologia de Lancaster. Em 1962, ele participou de uma seleção para ir para Gana, né, uma seleção para dirigir o Departamento de Sociologia da Universidade de Accra. Lá ele passou 2 anos.
Em algumas correspondências que ele faz com alguns amigos franceses, escritores franceses, ele fala que esse período de 2 anos em Gana foi um dos momentos mais enriquecedores para a vida dele, para a carreira dele, e estimulou algumas obras, né, a produção de algumas obras também. Depois, né, a gente percebe que as ideias dele começaram a circular, né, o mundo. E aí, em 1969, vem a segunda publicação do Processo Civilizador, que a sua obra começa a ser divulgada publicada em vários idiomas, né, com circulação internacional. E aí ele começa a ser conhecido, né, pela sua obra. De 60 até 1990, ele publicou vários livros. Aqui eu só citei alguns, certo? Os Estabelecidos e Outsides, em 1965, O que é Sociologia, em 1970, Sobre o Tempo, em 1984, A Sociedade dos Indivíduos, de 1987, Os Alemães e outros, mas ele publicou várias outras obras. Norbert Elias por ele mesmo, uma obra que falava sobre Mozart, na biografia de Mozart, tem várias outras obras, né? Então, Elias, ele fixa, depois, né, todo esse percurso, ele fixa residência em Amsterdã, onde ele se torna professor visitante de diversas universidades alemãs e holandesas, e vem a falecer no dia 1º de agosto de 1990, aos 93 anos. Então, uma vida intensa dedicada aí às ciências, digamos assim. Todas essas informações eu tirei de um livro, que é 10 lições sobre Norbert Elias, né? Então não foi tirado da minha cabeça, eu tirei dessa pesquisa que foi feita pela professora André Borges Leão e Tatiana Landini, que são professoras doutoras da Universidade Federal do Ceará, para a gente poder entender um pouquinho sobre como funcionava a cabeça de Elias diante de todas essas coisas que ele passou, né? Então, a gente vai, antes de entrar na nossa obra, que é Sobre o Tempo, eu vou falar um pouquinho só sobre o Processo Civilizador. É uma obra em 2 volumes, não tem como falar de Norbert Elias sem falar sobre o Processo Civilizador, até porque muitas das obras dele estão interligadas, pelo que eu pude pesquisar, né? Tanto o Processo Civilizador, como o Sobre o Tempo, como a outra que eu esqueci, como a Sociedade dos Indivíduos, né? Elas estão todas interligadas, elas trazem, assim, a mesma essência, né? Então, Elias, ele estabelece essa relação entre a constituição do Estado e a formação da consciência e o autocontrole, né? Exercido na sociedade, como ela transforma ali o indivíduo, né? Esse processo de coação externa que perpassa a autocoação. Então, ele foi um dos precursores, né, da teoria da sociologia figuracional. E aí eu acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre o que seria essa teoria figuracional. No Processo Civilizador, e também na obra que a gente vai apresentar aqui, ele fala um pouquinho sobre essa dicotomia entre natureza e cultura, né? E aí a gente tem que estabelecer esse paralelo que existe entre natureza e cultura, que é muito forte nas obras dele. Natureza, vou trazer aqui um exemplo básico, a questão da fome, por exemplo, que ele cita, né, no Processo Civilizador, que é uma sensação comum a todos os indivíduos, né? Então, isso é algo que é natural. Mas a forma como você sacia essa fome é que vai estabelecer em que meio social você se desenvolveu. E aí é que se estabelece a relação de cultura, né? Então, isso é diferente. Eu vou colocar aqui essas imagens que eu botei em homenagem à Tati, mas infelizmente ela não está aqui conosco, porque eu lembrei muito dela quando eu fui montar esse slide, né? E o que é natural? O que é natural, né? Natural, como eu já falei, a fome é um processo natural, as necessidades fisiológicas são processos naturais, né? E como a gente controla, a gente autorregula isso, é que é algo que é construído pela sociedade. É o que te dá o patamar de ser civilizado ou não civilizado, né? E então, a gente tem aqui algumas imagenzinhas bonitinhas, né, que eu selecionei. A gente tem um carinha ali proibido de soltar pum, a gente tem aqui um cupinzinho, a gente tem aqui algumas imagens que quando a gente olha, dá asco, quando alguém fala, dá asco. Por quê? Porque a gente cresce ouvindo que isso é feio, isso não pode ser feito, a gente é autorregulado o tempo inteiro. Então, isso faz parte dessa capacidade autorreguladora que a sociedade tem e que ela exerce sobre a gente. Então, é algo que vem de fora e que a gente internaliza e viram hábitos, né?
Então, quando o Elias ele teve esse tempo trabalhando na biblioteca, né, lá até 1939, quando ele escreve o Processo Civilizador, ele teve contato com várias obras, e uma delas foi, segundo as biógrafas que eu li, ele teve contato com o Erasmo de Roterdã, né, uma obra de 1930, que é construída em 7 capítulos e que trabalha muito essa questão da civilidade das crianças, né? E lá ele diz como a criança deve se comportar na escola, em todos os ambientes. Então, tudo isso aí mostra um princípio de autorregulação que já existe desde muitos séculos, né? Então, aí esse construto, né, de processo civilizador, ele vai se aprofundando e criou-se a ideia de civilité, né, que é um termo francês e que foi traduzido para vários outros idiomas como um ser civilizado, né? E aí, o que seria esse ser civilizado, né? Seria aquela pessoa que tem a capacidade de autorregulação, né, de segurar os seus impulsos, né? Então, isso seria essa capacidade de autorregulação. Do livro A Introdução à Sociologia, que é de 1970, eu tirei essa imagenzinha, que é para a gente ter uma noção, né, de como é que a gente constrói esses hábitos, né? Eles são só individuais, eu já nasço zerado, eu nasço sem nada? Não, na verdade, eu tenho todo um controle social da escola, da indústria, da família, toda essa sociedade que é construída ao longo dos séculos, né, e que eu vou trazendo ali quando eu nasço também. Então, aqui, o Norbert Elias, ele disse que a tarefa do cientista social é pesquisar e, ao mesmo tempo, fazer com que as pessoas compreendam umas com as outras sua natureza e suas transformações. Ele defendeu e formulou uma nova proposta teórica para as ciências sociais, né? Então, ele traz essa associação do teórico e o empírico. E o que seria essa teoria figuracional, né, que permeia todas as obras dele? Essa teoria figuracional, ela oferece para a gente uma visão mais profunda do que são essas dinâmicas sociais, né, e de como a gente precisa da sociedade, dessas relações, como existe essa relação de interdependência entre os indivíduos. E, ao mesmo tempo, existe também uma relação de poder entre esses indivíduos, né, e isso aí vai formar o que é a sociedade, né. Então, seria mais ou menos isso aqui. Eu fiz isso aqui eu criei só para a gente poder ter uma visão dos pontos mais importantes dessa teoria figuracional. As noções de figuração, que estão diretamente ligadas às relações de interdependência e relações de poder, elas estão dentro de um processo que é mutável, né, ele não é estático, e que ele vai se alterando ao longo aí dos séculos, né, das décadas, enfim, né. Então, seria essa relação de interdependência, essa relação de poder, que está num processo de mutação durante o tempo. Né? E aí a gente tem a ideia principal dele, que é a ideia do processo civilizador, né? Que a gente pode resumir que, segundo Landini, diz que é um dos aspectos mais famosos da teoria figuracional de Elias, é sua abordagem do processo civilizador. Ele sustenta que, ao longo do tempo, as sociedades passam por um processo de pacificação e refinamento das normas sociais e comportamentais. Isso envolve a internalização de regras e restrições sociais, levando a uma maior autocontenção e controle dos impulsos violentos e agressivos. Esse processo civilizador é impulsionado pela crescente interdependência entre os indivíduos e a sociedade. Então, o que fica para mim dessa ideia do processo civilizador? Essa interdependência e essa relação de poder que essas pessoas exercem dentro da sociedade, umas com as outras, independente do seu status social. Todas estão num processo de interdependência. Né? Até no livro sobre o tempo, ele cita uma relação, por exemplo, entre um senhor de escravo e um escravizado, né? E um escravo, na verdade. E um depende do outro, mesmo que o outro esteja numa posição no status inferior ou superior, existe uma relação de interdependência entre eles. Né? E o que vai fazer com que isso se movimente, na verdade, é essa briga de poder que existe, né? Então, aqui, o processo da civilização diz respeito à mudança, às mudanças, né, a mudanças de longo prazo, tanto no comportamento das pessoas, né, quanto nas figurações, que é justamente as figurações que compõem esse processo de interdependência. Né? Qual seria essa força motriz? O poder, como eu acabei de falar para vocês. Né? E agora a gente vai entrar na obra, eu falei tudo isso só para a gente poder entender um pouco o processo, né, de construção da obra de Elias, né, que tem tudo a ver com o Sobre o Tempo. Essa obra, como eu já falei para vocês, ela foi escrita em 1984, né? Tinha esse nome bonito em alemão,
que eu não vou aqui assassinar o alemão falando, certo? E depois ela foi traduzida em espanhol, né, sobre El Tiempo, aí em espanhol a gente arranha, e a obra que a gente leu, né, aqui hoje, para explicar para vocês, ela foi publicada digitalmente em 2012, né, e é uma obra muito complexa, assim, a meu ver, é uma obra bem complexa, mas que ela contrapõe linhas filosóficas, né, ela contrapõe linhas naturalistas históricas, ela é bem abrangente, digamos assim, né, de um modo bem particular ele aborda o tempo através aí de uma superação de lacunas que existem e que são produzidas entre diferentes áreas do conhecimento, né, então ele vai fazendo sempre esse contraponto entre as ciências naturais e as ciências sociais, e ao mesmo tempo ele diz que elas não deveriam estar separadas, que elas deveriam estar interdependentes. Ele inicia o livro, né, a primeira frase, assim, ele pergunta, se alguém perguntar para você o que é o tempo, se alguém não perguntar, eu sei responder, mas se alguém me perguntar, eu não sei responder. Então, é mais ou menos isso. Na nossa cabeça, a gente sabe o que é o tempo, o que ele significa, o que ele representa dentro do seio da nossa sociedade, mas, ao mesmo tempo, é algo muito complexo de ser explicado, de ser traduzido em linhas, né, em palavras, em poucas palavras. Então, assim, os relógios não medem o tempo? Será que o relógio mede o tempo? Será que a gente mede o tempo através do relógio? Então, é isso que ele vai tentando aqui, obrigada, Elis, ele vai tentando trazer para a gente durante toda a obra. Aí, na página 4, ele colocou essa passagem que eu achei bem interessante. Antes de continuar, só fazendo aqui um adendo. Esse livro, ele é composto por 46 ensaios, né, e a introdução foi feita por último, e ela foi feita por Elias, né, explicando todo o contexto que ele vai abordar ali dentro da obra. E aí ele inicia nessa introdução com a seguinte passagem, né, ao examinarmos, a seguinte reflexão, na verdade, ao examinarmos os problemas relativos ao tempo, aprendemos sobre os homens e sobre nós mesmos muitas coisas que antes não discerníamos com clareza. E eu, quando eu li essa frase, ela me impactou, assim, se me permitir assim, essa colocação bem pessoal. Realmente, a gente vive numa maratona de coisas e a gente assim, não consegue ver, às vezes, o porquê de tudo isso, né? Então, assim, faz a gente refletir mesmo sobre o tempo. Então, quando eu comecei a ler, eu fiquei meio que inquietada, assim, com as colocações que ele faz sobre o tempo, né? E aí a gente começa a ver com mais clareza o que seria isso. Né? E aí ele vai fazendo uma evolução cronológica, e ele diz que até Galileu o tempo era igual à natureza, igual a meio e orientação do universo social. Né? Então, uma figuração que era meio que independente da natureza humana. E hoje, né, na visão de Elias, né, pelo menos hoje que eu digo na visão de Elias, ele traz o tempo como uma natureza humana. Né? Então, ele antes independia da natureza humana e na visão de Elias depende da natureza humana. Então, depende da subjetividade daquela pessoa que está inserida dentro daquela sociedade. Durante toda a obra, ele vai trazendo conceituações do que seria o tempo e falando também da importância do livro, porque esse livro ele vai, tipo, meio que não é nem dialogando, mas ele vai colocando algumas pinceladas de qual é a intenção dele com essa obra. E na página 10 ele diz assim, numa palavra, este livro formula a questão muito geral de saber com que objetivo os homens necessitam determinado tempo. E foi outra coisa que me inquietou. O que a gente precisa determinar o tempo para tudo? Né? E a gente acaba deixando de viver, muitas vezes, que a gente tem que determinar o tempo. Outra passagem que ele fala, ele diz assim, a expressão tempo remete a esse relacionamento de posições e segmentos pertencentes a duas ou mais sequências de acontecimentos em evolução contínua. Relacioná-las representa a elaboração dessas percepções do saber humano. Isso encontra expressão num símbolo social comunicável, a ideia de tempo, a qual, no interior de uma sociedade, permite transmitir de um ser humano para outro imagens minêmicas que dão lugar a uma experiência. E é justamente isso que, aqui nesse segundo slide, eu tento trazer para vocês. Desde que a gente nasce, né, a gente já tem embutido na gente essa relação com o tempo, que é muito marcada essa relação com o tempo. Né? Então, você tem a hora de acordar, você tem a hora de dormir, você tem a hora de tudo, e você vive ali escravo desse tempo que é estipulado por um processo social que você internaliza e que viram hábitos em você.
né? Então, ele cita na obra dele que se uma criança ela não estiver apta a desenvolver esse processo até os 10 anos de vida, provavelmente ela não vai ser possível ela desempenhar um papel social de excelência. Ela não vai conseguir desempenhar, não vai conseguir ser um adulto no seio da sociedade. E isso é muito forte, porque você precisa estar escravo do tempo, amarrado ali nessas... É muito complexo. Por isso que eu digo, ele é um livro muito denso, muito impactante, que leva você a fazer essas reflexões, como ele diz no começo. Né? Ver por que você precisa marcar o tempo? Por que o tempo é importante para você? Né? Então, a transformação de coerção, é justamente por isso que ele vai dar a resposta. A gente tem 3 palavras aí que eu grifei, é grifo nosso, né, que não está grifado no livro, mas que eu achei que eram fundamentais, que é tempo, autodisciplina e hábitos. Né? É justamente isso, essa transformação da coerção exercida de fora para dentro, né, pela instituição que é a sociedade, né, ela vai gerando essa autodisciplina no ser humano, e essa autodisciplina gera hábitos em você, e esse hábito ele passa a fazer parte da sua personalidade. Quem aqui nunca virou escravo? Se sair sem relógio, fica doidinho sem... Fica, que horas são? Que horas são? Que horas são? A gente incorpora, faz parte da nossa personalidade essa perseguição aí do tempo, né? Uma pergunta que ele fez me fez assim várias reflexões também, que o tempo é um objeto natural, ele é um aspecto do processo natural ou ele é um objeto cultural? Então, é uma pergunta que eu acho que a gente precisa tentar responder através das ideias dele, e ele mesmo vai respondendo durante a obra, né? Ele diz que o tempo é algo que se desenvolveu em relação a determinadas intenções e a tarefas específicas dos homens. O tempo é um instrumento de orientação indispensável. Ele diz também que é uma instituição cujo caráter varia conforme o estágio de desenvolvimento das sociedades. Então, o tempo para uma sociedade de 1500 a.C. era diferente do tempo que era para o início do século XX, que é diferente do tempo hoje para a gente. Não vou nem longe, não, mas de 30 anos para cá, o tempo, essa figuração de tempo, né, ela se transformou muito rápido, digamos assim, né? E aí a resposta não existe essa divisão, né? Na verdade, o que existe é uma interdependência. Ele traz essa relação de interdependência, natureza, sociedade e indivíduo, como imbricadas ali, né? Aí ele diz, ao longo do livro, fica evidente que a coerção do tempo é de natureza social. Ele traz essa relação de interdependência. Durante toda a obra, ele vai trabalhar várias histórias, né, várias teorias, né, ele vai trazer muitos elementos sociais e teóricos, desde a orientação do homem pela questão das estrelas, né, do relógio solar, a gente tem a clepsidra, a gente tem a ampulheta, o relógio normal, ele vai fazendo, cada uma dessas passagens, ele vai contando uma história, né, e vai explicando a importância para aquela sociedade naquele tempo, como é que o tempo era trabalhado dentro daquela sociedade, né. Então, não tem como eu falar todas essas, porque é muita coisa, né, então eu vou aqui só resumir, né. Então, o tempo, ele exerce uma força de fora para dentro, como eu já falei, né, e que não depende de um objeto em si, né, independente de ser um relógio solar, de ser uma clepsidra, de ser uma ampulheta, de ser um relógio analógico, de ser o mundo que a gente tem hoje no celular. O que muda, na verdade, é como essa autodisciplina dos indivíduos ela passa a ser exercida, né? Então, o que vai mudar não é o objeto em si. O objeto muda, claro, né? Ele vem mudando, vem evoluindo, vem se desenvolvendo tecnologicamente, se modernizando. Mas o que muda é essa autocoação que a gente faz, né, na gente. E aí ele fala que a individualização da regulação do tempo é esse processo civilizador. É justamente isso. Essa individualização que eu faço é que vai gerar esse processo civilizador em mim. Então, de um modo geral, o controle social, ele impede que as modalidades de autodisciplina sejam submetidas a variações muito acentuadas nos indivíduos. Ele fala que esse processo civilizador, ele é mutável, mas ele precisa de um tempo para acontecer, né? Então, assim, reencontramos, então, a ideia de que a diferença entre as fases antigas e as fases recentes do processo civilizador
não está na falta de autodisciplina, porque essa autodisciplina ela sempre existiu. Né? Lá em Erasmo de Roterdã, em 1530, a gente já tinha esse processo. Hoje a gente também tem. O que muda, no caso, é essa relação de coerção externa e coerção interna, né? Em particular da autodisciplina e de seu modo de integração. Né? Ele vai contrapor também alguns, né, teóricos, né? A gente tem aí Descartes, a gente tem Kant, ele cita Nietzsche, ele cita Freud, ele cita um monte de gente. Né? E o que me chamou a atenção nesse contraponto que ele faz dentro do livro foi quando ele fala que de Descartes até os existencialistas do século XX, o homem ele era asocial, ele era visto como um indivíduo. Né? Então, ele era o centro, o homem era o centro. E na teoria elisiana, na verdade, ele fala que o centro não é o homem, o centro é a evolução humana. Então, ele já vai trazendo ali a sua contraposição dessa visão teórica, e ele explica isso. Né? Ele vai trazendo toda a evolução teórico-empírica para poder fazer essa explicação de por que o centro hoje é a evolução humana. Certo? Aqui no texto ele traz esse contraponto e ele tira, né, essa ideia do cogito ergo sum, né, do penso logo existo, porque ele quer desmistificar essa ideia do individual, do autônomo, porque para Elias as experiências e os instrumentos de reflexão são criados ao longo do processo de humanização, ao longo dessa interdependência social. Existe, na verdade, todo um construto social, né, que vem sendo galgado durante séculos e séculos para que a gente chegue no que a gente está hoje. A gente não pode desconstruir isso aí e focar só no individual. Né? Aí cita também Locke, cita Kant, né, e ele vai fazendo esse contraponto com esses filósofos, certo? Uma longa série de filósofos, né, tem seguido a trilha de Descartes, retomando e desenvolvendo esse cenário. Ao fazê-lo, eles não distinguem com muita clareza um potencial universal de síntese, uma capacidade humana geral para efetuar ligações de uma hipotética capacidade natural para ligar os acontecimentos de maneira sumamente específica, sem que seja aprendido a fazê-lo, com a ajuda de noções ou ideias inatas, como causa, substância ou tempo. Eles adquirem a aparência de uma condição de nova experiência humana, predeterminada, imutável, através de eras. Essa ideia, né, da tábula rasa, ele vai contrapor essa ideia, porque ele justamente diz que o homem não tem como ser uma tábula rasa, existe todo um construto social que foi realizado, que foi evoluído, digamos assim, durante todos a construção das sociedades. Né? Ele bate também Kant, né, sobre a questão dessa dicotomia que existe entre tempo objetivo, tempo subjetivo. Ele vai fazendo essa contraposição. E, mais uma vez, ele conceitua o tempo, né? Como eu falei para vocês, durante todo o livro ele vai saltando algumas conceituações do que seria o tempo ali. Então, no uso do que fazemos do tempo, né, situa-se num alto nível de generalização de síntese que pressupõe um riquíssimo patrimônio social de saber no que concerne aos métodos de mensuração das sequências temporais e às regularidades que elas apresentam. Então, o que seria o tempo? Isso seria só uma mera regularização desse tempo? Não, né? Para Elias, na verdade, é um construto social, né? E aí, na obra, ele cita os atenienses, como é que eles mensuravam esse tempo, chega lá nos Stonehenge, na Inglaterra, fala também da parte de Galileu, como é que eles, né, explica ali toda aquela teoria com a clepsidra, e vai até os calendários, lá em César, então ele faz todo esse aparato teórico para sustentar ali a sua teoria, certo? Então, aí ele diz o seguinte, na página 40, em nossas sociedades, esses ritmos biológicos, eles são regulados e estruturados em função de uma organização social diferenciada, que obriga os homens a se disciplinarem até certo ponto, pautando o seu relógio fisiológico num relógio social. Vocês lembram que lá no começo dos primeiros slides eu coloquei para vocês aquelas 3 palavras? Tempo, autodisciplina e hábitos, né? É justamente isso aqui, né? A gente acaba pautando o próprio relógio fisiológico a um relógio social. Né? Como a gente acaba se autorregulando de tal forma que até o biológico acaba sendo aí, né, suprimido, né, aí pelo social, né?
Outra analogia interessante que ele faz, né, é com relação à questão do rio, né? O rio, ele nunca volta, né, digamos assim, ele nunca passa novamente, né? E o tempo tem essa mesma noção. Será que o tempo passa para a gente? Ou será que o tempo, será que a gente não sente esse tempo passar? Ou será que a gente sente ele passar muito rápido? Essa relação desse que ele chama de perpétuo contínuo, né, que ele faz essa analogia com o rio. Então, ele brinca muito com isso. Eu queria, antes de passar para essa daqui, eu queria só mostrar essa daqui, que é justamente a questão do perpétuo mobile que ele fala, né? Que esse contraponto do tempo absoluto, né? No livro ele deve fazer uma brincadeira. O passado, o presente de hoje, né? É o passado do futuro, né? E o futuro de amanhã. Então, assim, ele faz essa brincadeira com o tempo, porque ele quer dizer o quê? Que o tempo, na verdade, não existe essa fragmentação, né? Ele é um contínuo. E a gente é que precisa fazer essa fragmentação para poder se situar dentro de um contexto social, né? Então, eu vou voltar aqui um pouquinho, porque essa passagem é uma passagem que eu achei muito importante também, que ele diz que a determinação do tempo, ela precisa, né, ela é diretamente relacionada à capacidade humana de relacionar uma ou mais ideias, né? Então, é uma escala, na verdade, de medição desse tempo, né? Porque, assim, eu não tenho como essa imagenzinha do homenzinho subindo as escadas, é como se a sociedade ela fosse avançando aqui, né, em cada um desses degraus, e que não tem como você surgir do nada, você não nasce zerado, você já nasce com todo um construto social que foi estabelecido ao longo de muitas gerações, né? Então, essa capacidade de relacionar duas ou mais ideias ao longo aí do tempo. Então, o conceito de tempo ele acaba sendo aplicável a diferentes contínuos evolutivos, né? Então, mais uma vez, ele apresenta essa dicotomia que existe na natureza e sociedade, tempo físico e tempo social, que Kant também falava do tempo, dessa diferença que existia, né, do tempo físico e tempo social, e ele, mais uma vez, ele vai dizer que não existe essa separação, que não pode existir essa separação, que, na verdade, o que existe é uma interdependência, né, certo? Na página 79, ele fala que é difícil para quem se interessa pelo problema do tempo derrubar essas barreiras. Em outras palavras, é difícil pensar e falar de um modo que não implique tacitamente que o tempo físico, o tempo biológico, o tempo social ou experiencial existem lado a lado, sem nenhuma ligação natural. É exatamente por essa razão que precisamos examinar a clivagem particular que atravessa em nossa tradição a totalidade da representação simbólica do universo, que se traduz em polaridades conceituais como natureza e sociedade, sujeito, objeto e sujeito. O estudo do tempo é o de uma realidade humana inserida na natureza, e não de uma natureza e de uma realidade separadas. É exatamente isso aqui também. Na verdade, eles estão interligados. Lá nos primeiros slides eu fiz essa interdependência, né? O indivíduo, a sociedade, a natureza, então existe essa relação de interdependência. Então, durante toda a obra, ele vai explicando essa relação de interdependência. Ele faz também uma relação entre tempo e espaço, e ele faz esse questionamento, né? Por que a gente tem essa necessidade, né? De saber que horas são, de saber que dia é hoje, né? Esse fetichismo, né? Sobre o tempo, como ele fala, né? Porque é a relação de um construto social, é algo que foi vem de fora para dentro e a gente internaliza, né? Outra comparação que ele faz também é da autonomia do tempo como a linguagem. O tempo ele não pode ter uma autonomia, porque se cada um tiver o seu tempo, como é que as pessoas vão se relacionar, como é que as pessoas vão estar ali dentro de um determinado grupo social. Da mesma forma, a linguagem. Se cada um criar a sua linguagem, a gente não vai se entender. Do mesmo jeito que se cada um criar o seu tempo, a gente também não vai se entender, a gente não vai conseguir se encontrar e não vai conseguir realizar as atividades do dia a dia. Outra coisa que ele bate também, que é a separação insustentável entre a psicologia e a psicologia individual e a psicologia social, do mesmo jeito das ciências naturais e das ciências sociais. Ele diz que não tem como a gente separar essas duas coisas, né? Seria fácil ampliar essa colocação, mostrando que a experiência de passado, de presente e futuro se modifica em função de diferentes níveis
atingidos pela evolução das sociedades. O que seria estabelecido aí como uma espécie de ponte entre essas duas ciências, que acabaria com essa dicotomia, seria aí a psicologia, né? Então, ele faz essa relação, essa analogia da ponte, que a psicologia seria essa ponte entre as duas ciências que, durante muito tempo, vem se batendo, né? Vem se dicotomizando, digamos assim, né? Então, o que modifica no curso do processo civilizador são os modelos sociais de autodisciplina e a maneira como inculcá-las no indivíduo. Essa autodisciplina sempre existiu, né? Durante muito tempo ela vem se modificando. O que se modifica, na verdade, é a maneira como a gente absorve como a gente absorve, individualiza e gera em nós essa consciência moral, o mesmo que ele chama de razão. Certo? O que se modifica de fato ao longo de um processo civilizador não é simplesmente a qualidade dos indivíduos, mas a estrutura de sua personalidade. Trata para nos limitarmos a dois desses aspectos: de um equilíbrio entre um lado das pulsões naturais, elementares que habitam uma pessoa, e de outro dos modos de controle e regulação das pulsões que eles foram ensinados, né? A questão do controle da autorregulação. A autorregulação temporal, né, com que deparamos em quase todas as sociedades avançadas, não é um dado biológico, é ligado à natureza humana, nem tampouco um dado metafísico, ligado, a priori, ao imaginário social, mas é um aspecto da evolução social, da estrutura da personalidade, que, como tal, torna-se parte integrante da individualidade de cada um. E aqui é a minha consideração final, né, por fim. Para mim, foi uma obra bem complexa, né, desafiadora, digamos assim, que desafia as percepções convencionais sobre como o tempo é concebido e vivenciado, e ela contribui para a sociologia, para a filosofia, para a epistemologia, então é uma obra muito rica, né? Então, assim, ela vai explorar aí toda essa construção social do tempo e suas implicações para a compreensão da sociedade e da cultura. Para finalizar aqui as referências que eu usei, certo? E eu queria que a minha amiga Elis lesse esse texto. Não pode para ela gravando? Eu queria que a Elis viesse aqui para dar contribuição, para recitar esse poema de Mário Quintana, O Tempo, para a gente fechar com chave de ouro. Receba, Elis. Ela colocou para eu falar porque a gente, sem combinar, a gente trocou os poemas. Então, a gente estava lendo o livro, e aí eu encontrei o poema, propositalmente estava procurando, e ela também colocou. Então, foi uma coincidência. A vida é o dever que nós trouxemos para fazer em casa. Quando se vê, já são 6 horas. Quando se vê, já é sexta-feira. Quando se vê, já é Natal. Quando se vê, já terminou o ano. Quando se vê, perdemos o amor da nossa vida. Quando se vê, passaram 50 anos. Agora é tarde demais para ser reprovado. Se me fosse dado um dia, outra oportunidade, eu nem olhava o relógio. Seguiria sempre em frente, iria jogando pelo caminho a casca dourada e inútil das horas. Seguraria o amor que está à minha frente e diria que eu o amo. E tem mais. Não deixe de fazer algo que gosta devido à falta de tempo. Não deixe de ter pessoas ao seu lado por puro medo de ser feliz. A única falta que terá será desse tempo que, infelizmente, nunca voltará. Mário Quintana. Obrigada. Vai encerrar a gravação? Eu vou por aí com a anotação de escrever.